Então, meu nome é Verônica Simões, trabalho com o Tableau desde 2011, né? Tem bastante tempo. É, fui uma das fundadoras do Tableau User Group São Paulo, Rio e Fortaleza, que antigamente a gente tinha, né, vários user groups, quando começou os TUGs, né, na Tableau. Né, só tinham 200 funcionários na Tableau quando eu comecei a trabalhar com o Tableau, tem muito tempo, né? É, e aí, há 2 anos, né, eu e Lígia, daqui a pouco a Lígia está aqui conosco, resolvemos fazer um Tableau User Group único para a gente ter uma comunidade única do Brasil e, né, divulgar também para a América Latina, né, e para outros países que nem tem a comunidade, como tem o Analytics, tem outros grupos aí, o New Buys, aí estamos nessa onda, né, de fazer com que todos participem, tragam, né, apresentações, tragam cases para o nosso user group, né, cada vez mais para a gente divulgar o Tableau, trazer as features novas para vocês, né, trazer aí as novidades dos eventos, né? É para isso que tem a comunidade, é para todos participarem, né? Quem quiser participar, é só entrar em contato, né? Vou passar aqui, né, meu e-mail e meu LinkedIn aí para vocês entrarem em contato. E todos são bem-vindos, né? É a comunidade do Brasil, essa é a ideia. Bem-vindo aí hoje, Antônio, né? Vai estar aqui conosco para transmitir um pouquinho de conhecimento de melhores práticas no uso do Tableau e UX, né? Espero que vocês gostem. Tá muito legal a apresentação, né? Já dei um spoiler, né? Bem-vindo aí, Antônio. A palavra é sua. Muito obrigado, Verônica. Eu acho até engraçado você começar se apresentando, porque, bom, quando a gente fala de Tableau, seu nome é unanimidade, todo mundo conhece. Esqueci de falar, Inclusive, são 6 anos Tableau Vision, né? Esqueci de falar aí. Então, inclusive, né? Essa tem a patente mais alta dentro do esqueci. Brasil. Bem-vindos Pessoal, todos. estão todos me escutando bem? Tá Porque ótimo. eu infelizmente, estou com um probleminha de voz. Eu espero que vocês consigam absorver todo o conteúdo. Mas eu acho que, em vez de ficar me apresentando e tudo mais de cara, eu acho que é mais interessante a gente já começar a apresentação, até porque lá vai ter uma sessão para falar exatamente disso, né? Então, para quem não conhece, Tableau é um programa que não é só de visualização de dados, né? É uma suíte extremamente completa, e justamente por ser uma suíte extremamente completa, faz sentido muitas vezes a gente perguntar, ok, boas práticas, mas para quem? E por que eu faço essa provocação? Porque muitas vezes, quando a gente vai falar de um manual de boas práticas, a primeira coisa que a gente vê é, não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que fazer cozido. Mas quando você vai efetivamente fazer, nem tudo sai exatamente como você gostaria. E aqui eu tento trazer para vocês um pouquinho da experiência depois de 10 anos de uso do software, né? E depois de mais ou menos 6 anos dando aula de visualização de dados dentro da Fundação Getúlio Vargas. Então, eu acho que o grande mote da questão de hoje é, ok, boas práticas, mas para quem? A nossa agenda de hoje, eu vou explicar um pouquinho de quem sou eu. Afinal de contas, eu tenho certeza que muitos de vocês não me conhecem, né? Então, quem é o Antônio? Por que ele vai falar sobre boas práticas? Quem é o Antônio na fila do pão domingo de manhã, como a gente costuma brincar, né? Da onde surgiu esse cara? Depois eu vou tentar falar um pouquinho com vocês do que são boas práticas, né? Vamos tentar definir juntos o que são boas práticas. Vou trazer um exemplo real, uma coisa mínima, mas que muitos de nós costumamos fazer quando somos solicitados. E aí eu vou trazer outros exemplos de por que ter um pouquinho desse raciocínio de o que são boas práticas é importante. Aí vou trazer a importância geral e os pilares que sempre temos que ter em mente quando falamos de boas práticas, ou, melhor ainda, quando a gente vai executá-las, né? Então, vamos lá. Quem é o Antônio? O Antônio é um desenvolvedor de Tableau há 10 anos, eu comecei lá em 2014, né? Eu estava até brincando com a Verônica, um pouquinho antes da sessão começar, que eu a conheço há 10 anos.
porque a minha primeira professora de Tableau foi exatamente uma pessoa que trabalhou com ela, que foi a Kátia, né? Então, há 10 anos atrás, eu já ouvia falar da PEF, já ouvia falar da Verônica, e eu ficava cada vez mais encantado por esse software, porque ele facilitava muito a análise de dados. E mais do que isso, ele permitia ao próprio usuário fazer aquilo que ele precisava sem conhecer 1 milhão de linguagens de programação ou de trechos de código para sair implementando. E isso é muito interessante porque o Tableau está intimamente associado à minha carreira. A minha primeira oportunidade de emprego, quando eu fui para a entrevista, eu já tinha feito algumas entrevistas de 2 horas, entrevistas de 15 etapas, mas nessa entrevista, foi uma entrevista que durou 15 minutos, e então o líder da área, ele chegou e me perguntou o seguinte: você gosta de aprender fazendo? Eu falei assim, gosto. Ele falou assim, você conhece um software chamado Tableau? Aí eu falo, não, de nome talvez, mas não conheço. Ele falou assim, beleza, eu estou te contratando para trabalhar com Tableau. E ali começou uma história que perdura até hoje, né? E foi uma história que eu comecei a desenvolver Tableau e eu tive um curso, tá certo? Ministrado pela Kátia, pela PEF, né? Um curso que, se eu não me engano, ele foi de 1 ou 2 semanas, e foi o start que eu precisava para querer cada vez mais conhecer, sair buscando o que o pessoal comentava em fórum, ver exemplos na galeria pública. E, nossa, foi paixão à primeira vista. Nesses 10 anos, eu trabalhei só com Tableau? Não. Eu fui basicamente consultor de visualização de dados, mas o Tableau sempre me acompanhou. Agora, como consultor, eu precisei me especializar não apenas em uma ferramenta, mas em visualização de dados como um todo, né? E isso acabou me levando para o segundo passo, que foi muito importante na minha carreira, que foi me apaixonar por UX design. Então, desde aquela época, eu sou uma pessoa que está aprendendo, tá certo? E que quer continuar assim, porque eu sou apaixonado por aprender, sou apaixonado por compartilhar conhecimento, né? E a maior prova de que eu gosto de compartilhar conhecimento está exatamente nesse QR Code que está aqui na parte da tela de vocês, porque ele vai direto para a newsletter que eu escrevo no LinkedIn, e vocês vão ver que tudo que eu falar aqui tem um pouquinho lá. E sempre vai ter, porque eu compartilho conhecimento, porque eu acredito que é dando que a gente recebe. Logo, quanto mais um conhecimento a gente compartilha, melhor a gente fica. E, brincadeiras à parte, né? Sempre que eu precisei, a comunidade Tableau me ajudou. Então, eu sou uma pessoa que está aprendendo, quer continuar assim, e por isso mesmo que eu montei esse material hoje, vou compartilhar com vocês no futuro, e me coloco totalmente à disposição para, ok, eu tenho uma dúvida, pode me mandar uma mensagem ali no LinkedIn, pode mandar uma mensagem no Tableau User Group, porque eu podendo, eu vou com certeza contribuir. E se eu não souber o conteúdo específico, bom, aí eu vou aproveitar e vou aprender junto, né? Mas, feita essa apresentação inicial, vamos lá, gente. O que efetivamente são boas práticas? Então, para apresentar para vocês o que são boas práticas, a primeira coisa que eu trouxe foi uma definição daquilo que a gente mais utiliza hoje em dia, né? Inteligência artificial generativa. Eu fui no ChatGPT, perguntei para ele, não gostei da resposta. Aí eu fui no Gemini, perguntei para ele, e bom, eis a resposta que eu encontrei. Boas práticas são técnicas, processos ou métodos comprovados, replicáveis e eficazes para realizar uma tarefa ou alcançar um objetivo. E quando eu li aquilo ali, eu falei assim, pô, tecnicamente está correto, né? Mas parece que está muito blá, 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 muito mimimi, muito isca sachê. Eu falei, cara, isso, ao mesmo tempo que está perfeito da maneira como está redigido, não me serve de muita coisa. Afinal de contas, o que são boas práticas? Boa prática é eu comentar o código que eu estou fazendo? Boa prática é eu, literalmente, fazer o código aberto para que todos mexam? Não sei. Vamos definir juntos. E aí eu pensei, bom, qual que é o objetivo de uma boa prática? O objetivo, elas sempre compartilhar um conhecimento, melhores formas de agir, mas melhores formas de agir quando? Em que situação? Em que área? Em que contexto?
E aí que eu, ok, talvez a gente precise refinar um pouquinho desse conhecimento. Afinal de contas, o que são boas práticas? Eu gosto de destacar exatamente esses trechos. São boas práticas, as práticas que nos ajudam a alcançar um objetivo, fazendo da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível, para alguns, vai ser ganhando performance, para outros, vai ser entregando algo que seja útil ao usuário. Para terceiros, pode ser alguma outra definição, mas o ponto é, boas práticas são boas práticas porque são práticas que nos ajudam a, de uma maneira eficaz, alcançar um objetivo. E por mais que isso pareça semântica, eu juro que não é. Afinal de contas, se você parar para pensar, quando que a gente literalmente abraça as boas práticas? Quando elas nos ajudam. E para nos ajudar, elas têm que nos ajudar a alguma coisa. O quê? Encontrar resultados. Resultados aonde? Em uma determinada área, considerando um contexto. Então, pode ser que uma boa prática para quem desenvolve código em R, em Python, em Julia, porque sim, Julia é uma linguagem de programação. Pode ser que uma boa prática nesses contextos não seja uma boa prática para desenvolver em Tableau. Pode ser que não seja uma boa prática para se relacionar com o cliente e entender a dor dele. Então, se a gente vai realmente falar de boas práticas, a gente precisa entender que a boa prática ela depende de qual é o seu objetivo, qual é o seu contexto. Porque se te pedirem um dashboard extremamente complexo para entregar em 2 dias, cara, eu tenho certeza que, dependendo do seu nível de senioridade, você vai fazer. Mas será que você vai encontrar tempo para comentar tudo? Será que você vai encontrar tempo para minimizar a quantidade de visuais que você tem que desenvolver? Ou minimizar a quantidade de campos calculados que você tem que criar? E isso é uma coisa que a gente pode não perceber, mas impacta diretamente a nossa trajetória no processo de entrega de um produto de dados. Porque o dashboard é isso, um produto de dados. Então a gente precisa entender, ok, qual que é o meu contexto? Qual que é o meu deadline? Quanto tempo eu tenho para fazer um mockup? Eu tenho tempo para fazer um mockup? Eu tenho como me encontrar com o meu cliente, entrevistar ele, fazer uma pergunta, fazer algum par de perguntas, tentar entender qual que é realmente a dor dele? Ou eu estou literalmente agindo como uma impressora de dashboard e tenho que fazer um por dia, sem pensar? Então, tudo isso é extremamente importante para a gente falar de efetivamente o que são boas práticas. E um exemplo real eu trago para vocês aqui no Tableau é o famoso Big Number. Cara, qualquer manual que você veja, qualquer livro que você veja de dashboard, qualquer autor que você siga no LinkedIn que fale de dashboard, vai te falar, poxa, é muito interessante que você tenha Big Numbers, porque existe aí uma questão de framing, onde você vai enquadrar o usuário com os Big Numbers que você vai trazer para ele entender o contexto e como analisar o dashboard. Beleza, mas só trazer o Big Number é suficiente? Porque tem alguns autores que vão te falar o seguinte, olha, trazer só o Big Number não é suficiente. Mais do que é importante do que trazer o Big Number em si, é importante você trazer um contexto para o Big Number, trazer uma variação em relação à semana anterior, ao mês anterior, em relação ao início do ano, em relação ao ano passado, e por aí vai. Então, o que é uma boa prática? Só fazer um Big Number é uma boa prática? Então, vamos dar um segundo passo. Vamos aproveitar que a gente está aqui no Tableau e vamos falar de desenvolvimento propriamente dito dentro da ferramenta. Fiz um Big Number. E aí eu trago como filtros todas as regiões que eu posso. País, estado, cidade. E eu tenho certeza que para quem trabalha com Tableau já reconheceu que eu estou utilizando aqui a Superloja, né? A Superstore, o data source de treinamento mais famoso da Tableau. Ok, coloquei os três filtros. E aí mandei mostrar os 3 filtros. Então eu tenho aqui todos os países que estão na base.
eu tenho em todos os estados, eu tenho em todas as cidades. E aí, muitas vezes, o cliente solicita a gente, outras vezes a gente quer fazer para evitar conflito de filtros. A gente coloca o quê? O filtro para mostrar apenas os valores relevantes. Porque assim, se eu chegar e filtrar para mostrar apenas o Brasil, literalmente, quando eu for olhar os estados, eu só vou ver estados do Brasil. Eu não corro o risco de selecionar o Brasil e selecionar Washington como estado, que fica nos Estados Unidos, e aí zerar o meu visual. Excelente, boa prática em termos de o quê? Experiência do usuário. Porque nunca o dashboard vai quebrar. Agora, será que isso é uma boa prática de maneira geral? E a grande pergunta que eu faço é porque se você parar para pensar muito bem sobre esse exemplo, ele vai ser excelente em termos de UX, mas do ponto de vista de performance, ele pode ser bem ruim. Como assim, Antônio? Como pode ser bem ruim? Bom, a gente sabe que, infelizmente, nem todo conjunto de dados é um conjunto tão pequeno como a superloja, é um conjunto tão coeso como a superloja, né? Então, pode ser que você esteja lidando com uma base de dados de 70 milhões de registros. Eu já trabalhei com bases de dados que tinham 500 milhões de registros. E aí, quando eu mando o filtro mostrar apenas os valores em contexto, o que eu estou falando para o Tableau é o seguinte: sabe aquela VisQL que você utiliza para pegar os dados que vão alimentar o visual e vão gerar o visual? Pois bem, além daquela query, que nem sempre é uma query simples, gera essa query auxiliar aqui para reduzir as opções dos meus filtros. Ou seja, com um conjunto de dados extremamente grande e uma query complexa, eu simplesmente determinar que meus filtros só podem mostrar os valores em contexto vai impactar aí bastante a minha performance. Então, é uma boa prática? Talvez não, né? Por isso que quando a gente define boa prática, a gente tem que pensar o quê? Em qual contexto a gente se encontra. Qual é o meu deadline? Quem é o meu cliente? O meu cliente precisa disso para quando? Eu tenho tempo de fazer um mockup? Eu tenho tempo de mandar um mockup para ele, de apresentar um mockup para ele me dar o ok, ele dizer que gostou do mockup e que aquele dashboard vai realmente ajudá-lo? E isso são apenas algumas das perguntas que a gente, quando vai se envolver em uma nova entrega, tem que pensar. Exemplo, sabe da base de 500 milhões de registros que eu comentei? Foi quando eu trabalhei num projeto para uma empresa que vendia e gerenciava inteligência de mercado com base em doações e com base na venda de bilhetes para eventos esportivos. Beleza. Só que alguns dos clientes queriam ali, em tempo real, uma possibilidade de saber aonde que eles iriam posicionar as equipes de vendas nos portões dos estados para vender mais, para ter o ticket do evento do dia, a receita diária do evento maior. Mas, se eu fosse fazer isso no processo normal de arquitetura e de engenharia de dados, nunca que eles iam ter um dashboard em tempo real. Porque até vender o ingresso do dia, saber aonde que as pessoas estão fazendo check-in, em qual portão que elas estão entrando, já passou. Quando o cara fosse olhar ali o dashboard dele, já era. O jogo já tinha começado. Então, eu tenho que parar e pensar, qual é o contexto que eu me encontro? Como que o usuário precisa dos dados dele? Para quando? Qual que é o tempo que eles precisam de atualização do dashboard? E isso que eu trago para vocês é um exemplo real, bem pequeno. Eu mostrei para vocês do filtro, mas mostrei também uma outra situação de contexto.
né, um contexto onde eles queriam os dados praticamente em tempo real, o que envolve uma arquitetura de dados diferente, uma engenharia de dados diferente. Então, vamos falar de outros exemplos, e agora exemplos mais relacionados a Tableau, a desenvolvimento no Tableau. Trouxe 5 exemplos para vocês. Exemplos que eu posso até falar de prós e contras aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão pensar em muitos outros exemplos, conforme eu for apresentando. Alguns de vocês talvez já tenham até aí na ponta da língua alguns exemplos. Mas vamos lá para o primeiro. Extração versus conexão em tempo real. Quando que eu tenho que utilizar a extração? Quando que eu tenho que utilizar a conexão em tempo real? O seu contexto vai ditar. Mas algumas coisas nós sabemos. Se você vai trabalhar com extração, teu dashboard vai ter uma performance melhor. Vai ser mais rápido. Ele vai renderizar mais rápido. Agora, você vai perder o dado modificando em tempo real. E dependendo da área que você trabalha, isso aí pode custar muito dinheiro. Mercado financeiro é um exemplo. Como eu citei agora há pouco, eventos esportivos no momento do jogo é outro. Então, eu devo trabalhar com extração ou conexão em tempo real? Mais do que isso, eu devo trabalhar com extração ou com uma extração que eu publico no servidor de maneira que eu possa compartilhar aquilo entre diversos dashboards. Cada uma das opções sempre vai ter prós e contras. E, justamente por ter prós e contras, você pode questionar se realmente é uma boa prática atuar com uma ou com outra. Exemplo, segundo exemplo, campo calculado ou pré-cálculo no banco de dados. Depende. Se você está falando de uma agregação simples, como tirar uma média, simples, como calcular uma soma, cara, dependendo da granularidade do dado, da complexidade do visual, pode ser mais interessante você fazer um cálculo já no banco de dados. Por quê? Porque o banco de dados, ele consegue ser muito eficiente, basicamente, em qualquer situação. Já com Tableau, bom, você tem que estar utilizando um Hyper, você tem que estar utilizando em umas situações bem específicas. Pode dar certo? Claro que pode dar certo. Agora, dependendo do que você quer fazer, melhor você trazer o cálculo já realizado no banco de dados. Ah, Antônio, eu trabalho com uma ratio. Eu trabalho com um dado que ele é uma divisão, numerador sobre denominador. E dependendo do filtro que eu faço no dashboard, vai mudar o denominador. E como vai mudar o denominador, vai mudar o resultado final. Eu não posso simplesmente tirar uma média de uma divisão. Nesse caso, campo calculado é muito mais interessante. Então, mais uma vez, posso afirmar sempre que trazer a informação calculada no banco de dados é a melhor coisa do mundo? Não. Depende do meu contexto. Depende, por exemplo, da modelagem de dados que eu utilizo. Ah, eu estou utilizando um Snowflake, eu estou utilizando um Star Schema. Esse Star Schema está dentro do Tableau ou ele está lá no meu Data Warehouse? Não sei. Mas, dependendo da resposta, eu posso ter que optar por uma situação ou outra. O terceiro exemplo que eu trago para vocês é parâmetro versus múltiplos campos calculados. Exemplo, Antônio, Tableau não tem Big Number. Para você fazer o Big Number, e você já mostrou aqui que é possível, né? Você precisa, literalmente, fazer, às vezes, um campo calculado. Porque se o usuário não quer um Big Number total, se ele quer um Big Number que seja só do período atual, ou do acumulado nesse ano, bom, eu vou precisar, literalmente, fazer um campo calculado para que o Tableau reconheça apenas o período atual, apenas o ano atual, e traga a resposta correta. Agora, vamos dizer que o usuário, além de o Big Number, ele quer um Big Number com variação, e que ele queira a variação mudando, né? Ora ele quer ver em relação ao período anterior, ora ele quer ver em relação ao ano anterior, ora ele quer ver o acumulado desse ano versus o acumulado do ano anterior
até o mesmo mês. Então, isso tudo eu posso utilizar parâmetros que vão permitir ao usuário escolher como que ele quer a informação e utilizar esses parâmetros para fazer um campo calculado dinâmico. O que é melhor? Ter um campo calculado dinâmico, com auxílio de parâmetro, ou ter múltiplos campos calculados, cada um de uma maneira que eu quero, e utilizar uma zona de visibilidade dinâmica, né, para mostrar um visual ou outro? Depende. Você está falando de um dashboard que tem 6 gráficos, ou você está falando de um dashboard que tem 100 gráficos? Nossa, Antônio, existem dashboards que têm 100 gráficos? Sim. E pode ser que você não veja os 100 ao mesmo tempo. Mas aquele efeito de mudar das vendas para o lucro, do período atual para o acumulado desse ano, tudo está ali, ó, escondido o gráfico dentro do visual, dentro do dashboard. Então, qual a opção é melhor? Depende. Antônio, tá chato, você está dizendo depende para tudo. Bom, se você percebeu que eu estou falando depende para tudo, é porque você percebeu que esses são exemplos aonde você não pode, com certeza, afirmar que existe uma boa prática aqui. Porque a boa prática, ela vai estar literalmente associada ao contexto no qual você se encontra. Outro exemplo para vocês, fazer um dashboard denso, um workbook denso, né? Com 40 dashboards ali, ou fazer 40 workbooks com um dashboard diferente. Depende. Mais uma vez, qual é a situação que você está trabalhando? A tua empresa trabalha com data sources publicados? Você consegue compartilhar um data source entre vários workbooks? Esse data source, ele é leve? Ou ele é aquele data source que tem vários campos calculados e é extremamente pesado? Isso tudo vai impactar na decisão que você vai fazer entre uma opção e outra. E, por fim, trabalhar com um data source só, ou trabalhar com 3, 4 data sources em relacionamento lógico, em shared dimensions ou em blend, ou em relacionamento físico. Depende. E eu acho que a essa altura eu não preciso justificar a resposta, porque vocês já entenderam que, dependendo do contexto, uma opção vai ser melhor ou pior do que a outra. Então, vamos trazer um pouquinho da importância disso na vida real. Aqui eu mostro para vocês um mock-up que eu fiz, eu apresentei para o cliente. Como é que foi isso? Eu segui aquele meu processo tradicional lá, né? Eu peguei, fui para uma reunião com ele, fiz uma entrevista, entendi todos os pré-requisitos, entendi qual que era a dor que ele tinha, fui, fiz o mock-up, desenhei um mock-up com a ajuda do Figma, montei e apresentei para eles. Só que quando eu fiz isso, eu imaginei um contexto. Qual contexto? Eu vou ter todos os KPIs que eu preciso em uma única view, tá certo? E essa view vai ser uma view leve, porque eu vou trazer várias coisas calculadas do campo. Eu só esqueci de combinar com os russos, como dizia o ditado antigo, né? Porque, como eu estava começando a trabalhar naquele cliente naquele momento, eu não sabia que os KPIs estavam divididos em 3 views diferentes. Que uma das views era extremamente pesada. E que, literalmente, eu precisaria utilizar eles em blend. Porque como o Shared Dimensions era uma coisa muito nova ainda, não tinha autorização para utilizar. Tá? E, literalmente, eu precisava utilizar blend, porque eram data sources já publicados. Então, nessa brincadeira de fazer esse mockup aqui, onde eu previa um parâmetro para escolher o tipo de método do cálculo, year to date, current period, ou seja, acumulado do ano, mês atual,
trimestre atual, o semestre atual, o ano atual, utilizar um segundo parâmetro para fazer o mesmo tipo de conta no segundo Big Number, utilizar um terceiro parâmetro para definir a granularidade das tabelas e um quarto parâmetro para mostrar se ia mostrar o top ou o bottom do resultado, os principais registros, os registros que tinham alcançado melhor resultado, os registros que tinham alcançado pior resultado. Eu coloquei 4 parâmetros num dashboard que ia ter 3 views, com uma view extremamente pesada, e coloquei, para piorar ainda mais a minha situação, tabelas auxiliares escondidas que o usuário podia clicar com plus. Aqui você pode não ver, mas tem um maisinho. Então pensa comigo. Vamos fazer um raciocínio simples. Uma tabela, 2 tabelas, 3 tabelas, 4 visuais, 5 visuais, só em um card. 8 KPIs, 40 visuais. Mas como eu posso mudar o tipo de cálculo, já aumenta. Como eu posso mudar entre top e bottom, já vou multiplicar por 2. Vocês estão entendendo o tamanho do problema que eu contratei para mim? Pois é, eu estava pensando apenas no quê? Na experiência do usuário, em ele ter toda a informação que ele queria em uma única tela, de maneira resumida, para que ele conseguisse tomar decisões rápidas. E o que acabou acontecendo? O desenvolvimento de um dashboard com mais de 100 visuais. Eu tive que cortar algumas features, porque eu tinha 3 conjuntos de dados. Um conjunto de dados com 20 milhões de registros, com vários campos calculados. E o usuário ainda solicitou alguns filtros, mostrassem apenas dados relevantes em contexto. Qual foi o resultado? Os usuários adoraram o layout que eu entreguei no mockup, adoraram as funcionalidades, mas não utilizaram o dashboard. Por quê? Lento. O cara associava o dashboard. Pô, tem tudo que eu preciso ali. Mas eu clico no dashboard e ele demora 5 minutos para carregar. Se a minha internet estiver ruim, ele demora 10. E aí? Eu entreguei algum valor? Não, né? É isso. Com a melhor das intenções, entregar tudo em uma única tela, eu acabei tendo o pior dos meus fracassos. Porque eu fiz um dashboard que custou dinheiro, custou tempo, custou paciência do cliente. E ele simplesmente não utilizou, porque estava muito pesado. Poxa, Antônio, que história triste. Teve um final feliz? Não, não teve. O final feliz foi, ok, vamos pensar em outros dashboards segmentados para entregar um valor para vocês, que vocês acessem rápido. Então, a importância de saber efetivamente o que é uma boa prática é isso. É evitar entrar em ciladas como essa, aonde visualmente está lindo, mas na prática o usuário não acessa, mesmo que ali eu tenha as informações que vão resolver a dor dele, que vão permitir ele tomar decisões melhores. Então, quais são os pilares que a gente tem que ter em mente? Primeiro, usabilidade. O dashboard tem que ser útil. Ele tem que entregar valor. E entregar valor é uma coisa genérica, ampla. Entregar valor não é só ter informação ali. Segundo, experiência do usuário. Ou seja, ele não tem que só saber que o dashboard tem valor. Ele tem que ter uma experiência de uso boa para perceber esse valor. Perceba, existe uma grande diferença entre saber que tem valor e perceber esse valor. É a história do custo-benefício. E quando eu te digo isso, eu digo na humildade de saber que eu aprendi muito com a experiência que eu relatei para vocês. Porque a experiência do usuário vai ditar muito
de se o seu produto de dados vai ser utilizado ou não. Terceiro fator, confiabilidade. O usuário tem que saber que o dado que está ali reflete exatamente o que é a situação. O KPI que tem que estar ali, ele tem que ter o mesmo número se ele estiver aparecendo em outros dashboards. Quarto pilar, extremamente importante também, manutenção. Porque, gente, não tem para onde fugir. Dashboard é um produto de dados. O que significa isso? Significa que ele vai ter um ciclo de vida. Se o seu dashboard for realmente bom, ele vai ter início, meio e fim. Porque em algum momento a empresa vai evoluir e aquela finalidade não vai ser mais interessante. Só que nesse ciclo de vida, algumas coisas podem acontecer. A estrutura de dados pode mudar, a arquitetura de dados pode mudar, o dado pode não aparecer. E aí você vai ter que fazer manutenção no produto de dados. Se você entregar um dashboard com vários campos calculados, sem um mínimo de comentário, sem um mínimo de planejamento, você vai estar contratando um pesadelo para você no futuro. E quinto e último pilar, né? Performance. Porque dependendo do que você está trabalhando, não tem problema nenhum o dashboard ser D-1. Eu vejo hoje os dados de ontem. Mas dependendo do que você está trabalhando, cara, o tempo tem que ser real. E tem que ser tudo muito rápido. Ah, Antônio, você está falando só da extração versus tempo real? Não. Mesmo que seja D-1, se o seu dashboard demora demais a renderizar e o teu usuário está sobrecarregado, ele faz muitas atividades, ele não vai ficar esperando o dashboard renderizar. Ele não vai usar o dashboard. Ele vai pegar a próxima prioridade dele e vai trabalhar nela. Então, você sempre tem que ter pelo menos esses pilares em mente. Usabilidade, experiência do usuário, confiança nos dados, manutenção e performance. Beleza? Então, vamos falar de boas práticas gerais, porque eu acho que é isso que vocês queriam entender, né? Será que, então, existe um conjunto de boas práticas que, independente da situação em que eu esteja, tá certo? Faz sentido eu tê-las? Claro, claro que existe. Eu trago 7 aqui para vocês. Primeira, documentação. Se você vai fazer a documentação fazendo uma descrição dentro do campo calculado, trazendo um campo de comentário da base, fazendo comentários no workbook, trazendo caixa de texto, fazendo um data dictionary, um dicionário de dados, fazendo um documento à parte que vai ser publicado no SharePoint, não importa. O que importa é documente o dashboard que você entrega, porque isso aí vai salvar muito, mas muito tempo depois da manutenção. E vai te evitar viver algumas situações bem awkward, bem fora do padrão. Exemplo, uma vez eu fui trabalhar num processo de migração do Power BI para o Tableau. E aí eu peguei aquele dashboard no Power BI, acessei o workbook, 40 páginas diferentes, 300 medidas, 250 campos calculados. Lógica de negócios? Não sei. Aí eu fui falar com o cliente, então, eu preciso saber as lógicas de negócios, para só migrar o que é importante. Aí ele falou assim, então, Antônio, você sabe o que acontece? O cara que desenvolveu esse dashboard morreu de Covid. Só que a equipe que ele trabalhava já não está mais na empresa. E a área de negócios que usa esse dashboard também tem um turnover alto. Então, eles também não sabem muito das lógicas de negócios. Aí eu falei para eles, e você quer que eu migre como? É mais fácil desenvolver um produto do zero. Vamos entrevistar a equipe de negócios de hoje, ver quais são as necessidades deles hoje e criar alguma coisa nova. Porque isso aqui
Isso aqui eu não vou te entregar em um mês. Isso aqui eu não vou te entregar nem em 6 meses. Nem eu querendo. Porque o que você está me pedindo é fazer engenharia reversa de não sei quantas métricas, não sei quantos campos calculados, engenharia reversa de coisa que está calculada no banco para entender a lógica de negócios e depois desenvolver. Não tem como. Então, é uma boa prática geral. Documentar. É chato? É. Não vou mentir para vocês. Mas é importante. E graças a Deus, hoje nós temos inteligência artificial generativa que dá para ajudar bastante na criação de uma documentação. Hoje nós temos Tableau Lineage, que ajuda a ver toda a linhagem de dados ao longo do desenvolvimento. Percebe? Segunda boa prática geral, uso de convenções de nomenclatura de campos. Porque senão você vai pegar 3, 4, 5 dashboards que têm o mesmo KPI com nomes diferentes. Ou, pior, tem 5 KPIs diferentes com o mesmo nome. E aí, qual que é a lógica de negócios correta? Então, você utilizar uma convenção de nomenclatura de campo, de data source, de workbook, ajuda demais, gente. Ajuda demais, demais, demais. 3, limitar o número de visualizações utilizadas. Eu não estou dizendo que você tem que fazer igual manda o manual, não. Igual manda os livros de visualização de dados, de teoria, né? Não. Utilize de 4 a 10 visuais só. Não estou dizendo isso. Mas acredite, regrinha de bolso. A cada novo visual que você esconde dentro do teu painel, tu perde mais ou menos meio segundo a mais para renderizar. Então, naquele caso, naquele fracasso que eu comentei com vocês, eu estava perdendo mais de 1 minuto de renderizar só porque eu tinha colocado visual demais. Então, limita o número de visuais. Se o seu cliente quer muita coisa, cogita a possibilidade de entregar mais de uma tela. Telas autocontidas, é verdade, sem que ele precise ficar indo em uma tela e na outra para fazer análise, mas limita o número de visuais, ajude o seu cliente a fazer escolhas, porque isso vai ajudar o dashboard a ter performance, isso vai ajudar o seu cliente. Ele pode não te agradecer, mas vai ajudar o teu cliente. 4, entenda a dor do usuário. Não se limite a pré-requisitos. Eu lembro de um caso que eu não vivi, me foi contado, tá certo? Mas por um cara com quem eu trabalhei, chamado Anderson, né? E que ele me ensinou muita coisa. Ele era um UX designer, tá? E aí ele comentou de um produto de dados que ele foi desenvolver, que ele desenhou lá o dashboard, entregou para o cliente, mas o cliente insistia em ter um tabelão. E ele, cara, mas para que você quer um tabelão? Você tem tanta informação aqui que você vai ter uma carga analítica maior, vai ser mais difícil de você encontrar a informação que você precisa. Aqui, você já tem informação resumida. Aí o cliente não sabia responder ele. Então ele pediu ao cliente para acompanhar um dia de trabalho do cliente. E aí, quando ele foi acompanhar o dia de trabalho do cliente, ele não precisou acompanhar o dia inteiro, ele precisou acompanhar apenas 1 hora. O cliente queria o tabelão para fazer o download dos dados, pegar os dados no Excel, calcular a média dos indicadores, fazer a diferença do indicador para a média dele, para ordenar, ranquear de acordo com a diferença para a média, para saber quem estava acima da média, quem estava abaixo da média, e em cada um desses grupos, quem estava melhor e quem estava pior. Aí ele falou para o cliente, você sabe que eu tenho como te entregar isso tudo pronto e pré-calculado, sem você ter que fazer download no Excel, né? E perder toda a sua hora de trabalho fazendo isso. Todo santo dia. O cliente virou e respondeu para ele, tem como fazer isso? Pois é. Então entenda a dor do seu usuário. Não se limite a pré-requisitos. Sente e converse com ele. Entenda o que ele faz, por que ele faz, como ele faz. Entenda o que ele precisa.
Quinta boa prática: desenvolva uma interface atraente, que tenha alta usabilidade, sem muitos cliques, com telas autocontidas. Porque a gente tende a utilizar mais aquilo que é de fácil uso, que é intuitivo, e que a gente não precisa clicar muito, que a gente não precisa explorar muito o dado. Sexta dica: valide os KPIs com a área de negócios antes de publicar o seu dashboard em produção. Tem cliente que acha que o período de teste do dashboard é para fazer como se fosse um focus group. É para avaliar o design que você desenhou. Ah, eu não quero meu KPI assim, eu quero meu KPI assado. Ah, eu não quero uma tabela assim, eu quero uma tabela cozida. Ah, eu não quero uma pizza, eu quero um donuts. Não é. Então, ele pode opinar sobre o design? Claro que sim. Mas antes de opinar sobre o design, ou além de opinar sobre o design, peça para ele verificar se o dado está certo, se o cálculo está certo, se o que ele está vendo na tela faz sentido. Por fim, última dica que é muito interessante: publique os data sources no servidor. Certifique os data sources que estão publicados quando eles forem feitos pela equipe de dados. E reutilize, sempre que for possível, um dashboard, um data source. Desculpa. Porque, ainda mais com o modelo de Shared Dimensions agora, isso diminui a carga de trabalho, de criar cálculos, de renderizar os cálculos, de literalmente ter que ficar criando sempre uma view nova. Então, isso vai ajudar muito a área de dados, a área de analytics, a entregar mais e entregar melhor. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E, só para resumir, vamos fazer 1 hora da revisão aqui bem rápida, porque assim eu denuncio a minha idade, que eu tenho certeza que muitos de vocês não ouviram falar, mas na época que nem DVD existia ainda, tinha um programinha de TV que falava: é hora da revisão, e trazer esse resumo para vocês. Dashboards não são apenas gráficos, não são conjuntos de gráficos, eles são produtos de dados. E se você tratar eles como produtos de dados, você tende a entregar mais e melhor. Sempre que você vai entregar um dashboard, é necessário entregar valor. E por é necessário entregar valor, isso significa também que você tem que entregar uma boa performance, uma boa experiência de uso, mas, principalmente, passar confiança. O usuário tem que enxergar que aquele produto vai resolver o problema dele. UX e design são parte importante, não são apenas banho de loja, mas não são tudo. Performance é extremamente importante também. E, por fim, lembre-se, de novo, mais uma vez, nunca esqueça, o objetivo final é sempre gerar valor. Se você não gerar valor, o seu produto não vai ser utilizado. Muito obrigado a todos. E, com isso, abrimos para perguntas. Muito bom, Antônio. Espetacular. Obrigado. Lídia. Oi, Lígia. Ei, desculpa o atraso, gente. Bem-vinda. Obrigada, Verônica. Obrigada por ter aberto também o webinar para a gente. E obrigada, Antônio. Foi uma excelente palestra. Consegui pegar a partir ali dos 15 minutos de palestra já rolando. Foi muito bom. Excelente, excelente. Antônio, vou fazer uma perguntinha. A gente falou de mockup, né? Quanto tempo você estima para fazer os mockups? Quanto tempo você demora
né? Eu acho isso tão importante, porque tem gente que deixa para lá, né, o mockup, e é essencial esse levantamento de requisitos, a construção do mockup. Às vezes o cliente não quer saber do mockup, porque não quer pagar por essas horas, né? E a gente Essa é uma sabe como é excelente pergunta. importante. É uma excelente pergunta. No início, lá no meu início, eu demorava mais ou menos meio dia para levantar pré-requisito e um dia para entregar um mockup. Mas quando eu digo no início, era quando eu era júnior mesmo. Porque eu não sabia o que perguntar, eu não sabia como fazer. Hoje, com 30 minutos de entrevista, eu levanto o pré-requisito e com 1 hora eu termino o mockup. Então, em 1 hora e meia, eu já entrego um mockup para eles, tá certo? E já consigo deixar eles trabalhando. Aí, se eles me perguntam, ok, o mockup que você entrega em 1 hora e meia, ele é utilizável, ele é testável, eu consigo mudar o filtro? Eu falo para ele, não. Se você quer um mockup que seja testável, onde você vai mudar o filtro e tudo mais, aí eu preciso de meio dia. Entre entrevista, entregar o mockup e fazer uma versão mocada que seja utilizável. Perfeito, perfeito. Né? E performance, né? Que você falou tudo. Sem performance não adianta, né, a beleza, né? Porque ninguém vai usar. Né? Então, performance realmente é tudo, né? Às vezes as pessoas não estão nem preocupadas com design, né? Eu ligo muito para o design, mas às vezes as pessoas não estão preocupadas com o que você vai entregar, né, rápido e com a performance dessa leitura de KPIs. Né? Aí que entra o Pulse. O Pulse, né, que a gente vê aí chegando com tudo, né, já estamos testando aí já há uns 2 anos, né, Lídia? E agora ele está cada vez, cada vez melhor, né? Vem para isso, né? Essa resposta rápida, né, dos executivos. Né? Já é um mini mockup já nos seus dados, maravilhoso, que você já consegue integrar no seu dashboard. Então, você já consegue fazer as perguntas e já colocar lá e fazer embedded no seu dashboard. É perfeito isso, né? E não só isso, Verônica. Se você me permitir adicionar aqui, claro. Eu acho o Pulse extremamente importante também, porque muitas vezes a dor do cliente não precisa de um dashboard. Você não precisa pagar desenvolvimento. O cara ele quer saber o valor e a série histórica. Então, o ele só quer olhar no celular. Ele só quer olhar no celular. O que aconteceu aqui? Né? O que está acontecendo então, hoje? Né? Então, sim, é ganha-ganha. O Pulse é ganha-ganha. Você passa a designar a sua equipe de desenvolvimento para os problemas maiores, aqueles que vão envolver muito trabalho intelectual. Excelente ponto, porque os executivos, né, a liderança, eles não estão mais querendo esperar. Sabe? Antes a gente, né, antigamente a gente já deixava, todo mundo já tinha ciência de que precisava de um tempo de desenvolvimento, então todo mundo esperava um longo tempo, sabe? Bem. Só que hoje em dia não tem isso mais, as pessoas pedem de manhã e querem o negócio no final da tarde. Exato. Porque as ferramentas evoluíram, essa é a verdade, né? E se a empresa não está evoluindo, o concorrente está evoluindo. Então, isso é uma questão de competitividade até. E o Pulse vai permitir que você pegue um data source publicado, que já foi atuado já foi utilizado em outros dashboards, com o Shared Dimension, então, mano, você às vezes consegue entregar. Antônio, você disse que demora 1 hora e meia para fazer um mockup, e você talvez consiga entregar um produto final em 1 hora e meia com o Pulse. Sim. Acabou. Né? E o que eu tenho visto muito, né, até essa semana que passou, muitos clientes pedindo essa parte de UX, né, para você embedar em produtos que eles já possuem, né, em aplicativos que possuem, principalmente quando já tem o Salesforce e usa os aplicativos em celular e quer, né, incluir, né, no aplicativo um dashboard, uma informação. Então, né, a gente pode desenvolver o detalhamento de um KPI, uma ação em cima do Pulse e ter um detalhamento operacional, né, no dashboard, fazer isso tudo. Né? Tableau, Pulse,
tá aí o Data Cloud. Então tem muita coisa boa aí vindo para a gente, né? Estou muito feliz aí com esses novos produtos. Acho que agora... O Next vai revolucionar. É o Next mesmo. Michele tem uma dúvida, né, para o Acho que Antônio, né? tem, na verdade, até antes aqui. Tem Deixa eu antes? voltar um Peraí, pouquinho. volta aqui. Primeiro, o Augusto Melo está dizendo que não existe romantismo e em 90% Isso. não há maturidade de quem vai consumir, pois se você avisa dos possíveis problemas, vão dizer que é falta de capacidade. A vida como ela é. Acho que Augusto resumiu o que a gente já acabou de falar aqui. Exatamente. Aí o Luiz Ricardo de Oliveira disse: Antônio, você tem indicações de onde podemos ver a convenção de nomenclatura e algum modelo de documentação? Olha, essa resposta não tem uma resposta correta, Luiz. Agora, o que eu posso te dizer? A equipe de engenharia com certeza já tem um manual de convenção. Tanto é que eles, às vezes, te entregam campos calculados com abreviações que o desenvolvedor de Tableau, muitas vezes, não entende. Então, se você conversar com eles, vai te ajudar bastante. Antônio, aqui não tem equipe de engenharia. Aqui é a equipe toda junto, trabalhando junto, cada um trabalha de uma maneira só. Talvez já exista um manual na sua empresa. Se não existe, tem uma boa oportunidade para você desenvolver um. Então, o que eu te diria é, busque saber na empresa, e se você não encontrar essa informação dentro da empresa, tá aí um projeto que você pode iniciar num estilo MVP mesmo, tá? Sim. Entrega o mínimo produto viável de como fazer essa convenção de nomenclaturas. Boa. Perfeito. E aí, aproveitando, Tec, acho que alinha bem o que você falou também com a pergunta da Michele Freitas, que ela pergunta quais as perguntas, né, que podemos fazer que podem nos ajudar no desenvolvimento, algo para focar. Olha, eu trabalho com um roteiro onde eu sempre tento buscar saber coisas técnicas para desenvolver e coisas da área de negócios mesmo. Então, por exemplo, tá? Eu vou perguntar qual que é o objetivo geral do dashboard. O que ele pretende? Uma vez que o usuário se imagina utilizando aquele dashboard, que tipo de pergunta ele vai se fazer? O que ele precisa atuar? Quais ações ele precisa desenvolver? Tá certo? Quais os KPIs que ele utiliza? Esses KPIs têm meta? Ele vai entender se a meta foi batida ou se não foi batida? Qual que é a dimensão ou a granularidade que ele quer? Ele quer ver, sei lá, os resultados por vendedor, por estado, por cidade, por região, por mês. Isso tudo vai me ajudar a entender como tem que ser o conjunto de dados. Com relação ao dashboard, propriamente dito, eu pergunto sempre, ok, quais são as equipes que vão utilizar esse dashboard? Porque se você tem mais de uma equipe de vendas e equipe de marketing, essas equipes podem buscar coisas diferentes. Então, você precisa entender se dá para fazer um produto só ou não. De quanto em quanto tempo eles precisam olhar o dado atualizado? Porque se eles não precisam olhar em tempo real, é melhor eu trabalhar com uma extração que vai ter mais performance. Qual é o tipo de análise que eles vão fazer? Isso tudo são perguntas que ajudam bastante. Muito bom. E aí o Luiz Gama disse, muito bom, Antônio, tudo faz parte do processo de ganhar experiência e evoluir a cada novo projeto e sugerir alternativas baseadas também conhecendo os data sources. A Michele, acho que continuou também a pergunta dela aqui embaixo, durante a apresentação do Dash, como prender a atenção do cliente? Quais os pontos podem ser considerados para contar uma boa história para o cliente, juntando com a funcionalidade do dashboard? Interessante. Tá. Essa pergunta é fenomenal. Excelente. Se você me permitisse, Michele, eu ia ficar mais 1 hora para te responder ela. Mas, não como problema. A gente tem 2... Marca um outro webinar, então. Faço 2. Mas vamos lá. Vou tentar ser bem sucinto. Depois, se você quiser, pode me buscar no LinkedIn, pode perguntar.
mas eu até te diria mais do que isso. Busque a opinião de diferentes profissionais sêniores, que talvez a resposta varie um pouco. Como que eu faço isso? Eu sigo muito uma linha que é a do Brent Dykes, tá? Que ele tem um livro chamado Effective Data Storytelling, que é o ato de contar história de maneira efetiva, né? Ele fala que é o seguinte: dashboard não é para storytelling. Dashboard é para exploração de dados. Exploração de dados é uma coisa que vem antes. Storytelling é uma coisa que vem depois. Então, você tem que separar o produto que você vai entregar, o dashboard, do storytelling que você vai utilizar para vender aquele produto para o teu cliente. E como que eu faço para desenvolver esse storytelling, uma vez que eu já levantei pré-requisito, já criei o mockup, já apresentei, ou vou apresentar para o cliente para ter o ok dele. Eu peço a ele para me dizer casos de negócio que ele efetivamente se imagina utilizando aquele dashboard. Porque aí eu entendo como que ele enxerga a necessidade dele, e mais uma vez, existe uma diferença entre ter o valor e perceber o valor. Então, eu peço para ele me contar o use case, o caso de negócios para qual ele vai utilizar, que aí eu vejo como ele enxerga a dor dele, e aí eu vou criar o meu storytelling em cima daquela dor, para mostrar para ele, esse dashboard é a solução que você precisa. Muito bom. E, bom, eu vou só pular um comentário aqui, porque acho que o Luiz Gama está bem alinhado aqui com a conversa, né? Ele fala que conhecer o público é imprescindível para estruturar um dashboard, separando dashboards ou views para públicos, estratégico, tático ou operacional. Muito erro em tentar, em um só, cobrir todas as opções. Isso é verdade. E isso é interessante, né? Porque conhecer quem vai ler é muito legal, porque existem hierarquias na empresa, né? E quem está no topo da hierarquia, a liderança, não tem tempo de olhar o dashboard. Então, ele quer, como você falou no início da sua apresentação, os grandes números, os big numbers. Agora, quem é mais analítico, quem está mais no tático, ele quer ver detalhes, que aí vem aquele famoso, dá para passar para o Excel, né? Por conta disso, não é que ele queira ver no Excel, é que ele é muito tático, ele quer mexer nos dados, ele quer explorar mais aquela informação, fazer mais cálculos ou até compartilhar com outras pessoas. Então, eu sempre recomendo. Tabela é uma coisa muito legal de você colocar no dashboard se você tem um público mais analítico. E essa tabela vira um Excel. Vai te ajudar muito. Eu sempre falo isso. Inclusive, eu tenho uma newsletter, Lígia, eu concordo com você, onde uma das primeiras edições que eu desenvolvi, eu tinha feito numa capa uma tabela com uma luva de boxes contra um gráfico de pizza com uma luva de boxe. Né? E eu falei ali, olha, tabela ou gráfico. E naquele texto eu defendia gráfico. Mas o que é mais interessante, na edição seguinte, eu falei, gente, isso não significa que a tabela não tem valor. Tabela tem muito valor. Então, é só uma questão de você saber quando utilizar. Perfeito. Aonde Exato. Bom, e Fabiano disse que faz quase um mês que estou usando o Tableau, já consegui transformar as análises que tinha no CRM Analytics. Agora o Tableau Pulse é a cereja do bolo. Muito fácil de usar e estou gostando muito. Que bom. Bom, Fabiano. Partilha mais com a gente aqui. Gostei de saber disso, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitem aí o último minutinho. Eu falei para o pessoal aqui botar o perfil, o Tableau Public, acho legal um seguir o outro, acho que é muito legal, faz parte da comunidade, né? Eu vi que a Verônica também já compartilhou aqui várias. Gente, se conectem com a Verônica. Por favor, tá aqui. Ela botou se você não se conectar com a Verônica, o e-mail, LinkedIn, o
o X. Cadê? Até, ó, o Gustavo também compartilhou o LinkedIn. Não, esse e-mail aqui vale ouro, gente. Guardem com carinho. Guardem com carinho. Gente. Adorei. Augusto ali, não. Boa. O Luiz Gama também compartilhou aqui o perfil dele no oh, meu Deus, no Table Public. Estou aqui seguindo já também. Isso é bem legal para juntar a comunidade, né? Para a gente estar sempre juntos. Eu acho que isso é bem legal. Importante, pessoal, participem, surgiram palestras, né, Lídia? Por favor. Não, Verônica, agora a gente vai começar a campanha aqui. O Augusto começou, eu vou continuar. A Verônica, presidente do Table Brasil. Inclusive, gente. Concordo. Inclusive, o Augusto, para quem não sabe, dá aulas na FGV. Então, super recomendo ele como próxima pessoa. Muito bom. Daí eu contato. Precisamos. Vamos lá, vamos andar com calma. Eu estou muito feliz. Primeiro tem que. Não. Só para alinhar a expectativa. Não, a gente vai ter, só para alinhar a expectativa. Eu quero primeiro agradecer a Verônica, porque ela segurou um rojão aqui esse ano, mas segurou várias palestras que, infelizmente, o webinar que a gente topou fazer e no dia eu não consegui entrar e ela liderou sozinha, então obrigada. E a gente se encontrou presencialmente, finalmente. E aconteceu um milagre, gente, assim... Acho que até Plutão chegou um pouquinho para o lado depois desse encontro, porque a gente mudou a órbita do planeta, porque só para dar um contexto, né, Verônica? Eu e Verônica, nós somos do Rio, cariocas. E eu morei em São Paulo por 5 anos na minha vida, mas eu sempre ia para o Rio de Janeiro. E aí, quando eu recebi o convite de liderar essa comunidade, eu liguei para a Verônica para convidá-la também para a gente fazer junto isso. E aí a gente começou a trabalhar juntas na comunidade virtualmente. Óbvio que eu já conhecia a Verônica pela fama dela, né? E aí teve um evento da Salesforce que convidou os líderes de comunidade para conversar com o CEO global da Salesforce, né? Para conversar sobre a comunidade. E aí a Verônica, assim, a primeira vez que eu ia conhecer a Verônica, ela estava super ansiosa. Verônica se sentiu mal e não foi para São Paulo. Eu fui para o Rio não sei quantas vezes não conseguimos nos encontrar. Me mudei, hoje eu não vivo mais no Brasil, me mudei. Verônica veio para Nova York para férias. Não foi nem férias só, ela foi para a conferência e passou antes em Nova York. Tudo certo para a gente se encontrar. O voo atrasou, ela perdeu um dia, perdeu mala, perdeu o hotel, perdeu tudo. E aí quase não chego no Tableau Conference. Depois, por outro milagre, Verônica voltou para Nova York. O universo conspirou para que a gente não se encontrasse. A gente estava uma pertinho da outra, em ruas bem próximas, e a gente não conseguiu se encontrar. E até que, enfim, por um outro milagre, Verônica volta para Nova York, enfim, a gente se encontrou. Então, gente, ó, Mercúrio retrógrado foi embora, não existe mais depois desse encontro. Finalmente a gente fez uma selfie juntas. Um milagre. Não foi um print de tela, né? Foi maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, muito Verônica. Bom. E aí, a gente também não conseguiu se encontrar no Tableau Conference, né? E não conseguimos no Tableau Conference, isso é bom ponto também. Enfim. E aí eu queria até agradecer que a Verônica realmente segurou aqui um rojão durante esse ano, e quero também compartilhar que desde janeiro a gente tem entregue, né, Verônica, uma palestra, um webinar por mês. Isso é muito legal, porque nós somos mais de... Estava vendo esse número agora. Somos, no total, 735 pessoas nessa comunidade. Então, é muito legal saber que está crescendo. Entrar todo mês, pelo menos uma vez por mês. E aí, por isso que eu falei assim, só para alinhar a expectativa. Hoje tem o Antônio, mês que vem já tem um palestrante confirmado. Então, a próxima agenda aberta é para novembro. Então, corra aí. Quem quiser palestrar, tem agenda para novembro e dezembro. Ainda aberta. Corre. E participem, né, por favor. Participem, né? Compartilhem. E vamos trazer novidades que
vai ter o Dreamforce, vai ter novidade. Fala mais, Verônica, Dreamforce. Né? Vamos aí para o Dreamforce, estarei lá. Né? Quero ver se essa versão nova aí do Tableau Nexo que eles vão apresentar, né? Do Agentforce. Vem com tudo, Verônica, vem com tudo. Verônica, olha, gente, eu tava aqui falando com a minha equipe. A gente estava no beta teste do Tableau Nexo, né? E eu não consegui ativar o meu Tableau Nexo. Só como beta teste, só como Tableau Vision, né? Finalmente, na semana passada, consegui com a Salesforce colocar o meu Tableau Nexo para a gente testar aqui, né, e iniciar, porque eu só tinha, né, o acesso via, né, Ambassador pelo Datafan ou, né, como Vision, né? Então, agora a gente vai conseguir, né, explorar mais, né, todas as features, né, o Semantics, o Data Cloud, né, que é muito legal. Aí espero trazer aí bastante novidades com a gente voltando aí do Dreamforce. Lídia vai fazer tudo para ir, por favor. Vai, o universo vai conspirar de novo. Plutão já saiu do lado, assim. Nós somos tão pouquinhos no Dreamforce, porque agora, porque a gente vai para a Tableau Conference sempre, né? Era aquele mundo, né? Aí agora a Salesforce comprou, então quando tem, não no Tableau Conference ainda tem, que é grande, mas no Dreamforce só tem um pedacinho pequenininho, com os standzinhos, são pouquinhos pra gente. Mas a gente tá lá. Firme e forte. Eu acho que vocês duas tinham que fazer um react direto do Dreamforce. Boa. Isso, a Lídia é boa nisso. Abriu o Dreamforce lá, ao vivo, Verônica e Lígia. Ótimo. Bom, se a gente não conseguir no Dreamforce, o Tableau Conference 26 a gente vai conseguir. Não é possível. Não, tem que acontecer. Eu não perco nenhum, gente. Eu vou no Tableau Conference desde 2011. Gente, é mais certo a Verônica tá lá do que o presidente da Tableau. Escuta essa. É sério. Eu não perdi. Não perde um. Tá certo, Verônica. Isso aí. Leva o Brasil lá pra gente. Tem que ir lá, né? Não tinha quase ninguém do Brasil, agora temos. Bastante representante. O Nick estava aí, ó. O Nick e o Marcelo foram. Muito legal. Feliz em ver que a comunidade brasileira... Eu encontrei pessoalmente também, né? Foi ótimo. E só para dar uma questão de comparação, né? Eu também estou liderando a Comunidades aqui de Nova York, que é a comunidade da América Latina aqui na cidade. E a gente, por enquanto, conseguimos apenas 52 pessoas dentro da comunidade. Olha a comparação, sabe? Uma América Latina inteira, a gente tentando puxar a gente conseguiu 52, e só na comunidade brasileira a gente tem 735. Então, assim, tipo, é um número muito grande que a gente faz e que a gente tem que realmente dar valor, cara. A comunidade é gigantesca. Sim. Bom, e para todo mundo segue o fórum, sabe que o fórum está migrando, né? Agora está todo indo para o Salesforce, lá para né? pro Trailhead, para o Slack, né? Slack Trailhead. Então, lá aí você tem que entrar no Trailhead, seguir, né? O Datafan, né? Depois, não sei se eu vou conseguir mandar aqui, mas já está cheio de hashtags para a gente seguir com as dúvidas, porque o Community Forum, que eu era ambassador do fórum, está indo todo para lá, né? As ideias que postam para votar também estão indo para lá, né? E é muito então, bom. Entrem. Você ser bem sincera, né? Porque a outra plataforma, ela tinha do fórum, muito bug, né? A gente não conseguia. Eu e a Lídia, a gente só... Por favor, bloqueia. Até a gente estava bloqueada. A gente liga na comunidade, a gente bloqueia. E abrindo chamada e a gente bloqueia. Mas agora tá excelente. Graças a Deus. E aí teve uma pessoa, agora eu não lembro, acho que é a Michelle, que falou sobre trilha de aprendizado. Eu até compartilhei aqui o Trailhead, gente. Ele é muito bom. Muito bom. Ele é excelente. Ele não só tem Tableau, como tem Salesforce como um todo, mas também não só na área técnica. Se você quer entender sobre negócio, sobre dado, tem coisa lá para você.
sabe? Sou da área de liderança, eu não quero desenvolver Tableau, eu não quero desenvolver dashboard. Tem curso para você, vale super a pena. E o melhor de tudo, isso aqui que é de graça, você não paga R$1, $1 para você ter um treinamento de qualidade. E posso te falar, enquanto ninguém estava falando de Pulse, né, Verônica? Dentro do Trailhead já tinha curso publicado sobre Pulse. Então, assim, vale super a pena acompanhar, é uma grande plataforma. E você vai ganhando, e também é legal que é aquela coisa de game, né? Você vai ganhando pontos, vai avançando, né? E quem sabe a gente não tem aí uma jaqueta dourada no Brasil? Né? Tá faltando isso, porque quem são os maiores, quem evolui no Trailhead ganha aquela jaqueta dourada, a Gold, esqueci agora o nome dela direitinho. E não veio para o Brasil, tem que vir. Ainda não. Tem que vir. Estamos precisando de um aí. Eu joguei. Temos que focar aí no Trailhead. Tem bastante coisa lá, gente. Tem sobre Data Cloud, tem Tableau Pulse, tem Desktop, tem ajudando a certificação, né, Data Analytics, para vocês fazerem. Tem muita coisa. Eles estão colocando várias coisas sempre, né? E tem aqui também, compartilhei a Tableau Community no Slack, que é muito legal, tá com mais de 10 mil pessoas, quase 20 mil, muita coisa, muita gente, sabe? O pessoal coloca dúvidas lá. Legal. Tá muito legal. Bom, se não tiver mais perguntas, podemos encerrar, Verônica? Podemos. E depois a gente vai mandar a gravação, vocês vão receber aí que todo mundo participou, né? E até para falar por voz, gente, eu mandei ele na mensagem. Essa apresentação de hoje vai virar um e-book. Então, quem tiver interesse, depois, fala com a Verônica, fala com a Lígia, me adiciona lá no LinkedIn, só manda um e-mail que eu envio o e-book quando estiver pronto para vocês. Tá ótimo, muito bom, Antônio. Posso só corrigir uma coisa? Eu prefiro, Antônio, que eles entrem em contato direto com vocês, porque eu e a Verônica, como líder de comunidade, a gente não pode ficar trocando dado privado, né? Dado pessoal. Então, assim, a gente não vê o e-mail das pessoas, tá, gente? É até bom reforçar isso, né, Verônica? Porque quando você se inscreve na plataforma para participar dos eventos e tudo mais, do webinar, a gente não vê o seu e-mail. Tá? Fica com máscara. Vem com uma máscara. A gente vê, acho que o primeiro nome, o arroba, e se é Gmail ou outro nome. Então, a gente não consegue compartilhar, não consegue fazer nada, nem mandar mensagem. Nem mandar mala direta, nem mandar nada. A gente não consegue nada. A gente consegue mandar e-mail pela plataforma, mas a gente só consegue selecionar assim, mandar para todo mundo da comunidade ou só para quem participou do evento tal. Então, assim, se vocês querem realmente o e-book, eu peço que vocês procurem o Antônio, mas de qualquer forma, lá no BEV, lá na comunidade, vai estar a gravação, tudo salvo. E não só essa, tá? Mas se vocês querem ver, até reforçando aqui para a Michelle, eu super recomendo você a ver os webinars anteriores, principalmente o que teve das jornadas Tableau, né? Porque a jornada Tableau é um evento onde a gente tem 3 a 4 palestras por dia, então tem muito conteúdo, muito conhecimento compartilhado aqui. Então, é uma grande forma de você também evoluir aí no Tableau. Tá bom? Show, pessoal. Obrigada aí a todos, né? Obrigada, Antônio. Foi ótimo. Né? E vamos para as próximas palestras para a gente fechar 2026 com 12 palestras. Essa é a meta. Essa é a meta. Gente, muito obrigado, meninas, pelo convite. Uma boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos.